Sentam-se à mesa, neste episódio, Ronald Pedrosa Júnior, médico e comunicador, e Emília Luna, psicóloga e educadora, para falarmos sobre a amizade genuína. Então, sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao Pode Vir, nosso brinde. E hoje nós estamos reunindo, neste episódio, 50 anos de amizade. Emília, Ronald e eu nascemos em 1968 e nos encontramos pela primeira vez aos 5 anos de idade. Então, estamos todos comemorando 55 anos de vida. E nesta semana em que nós estamos falando sobre o amigo secreto, o capitalismo das amizades, nós queremos falar sobre essa amizade genuína, aquela que é duradoura, aquela que os vínculos se sustentam por décadas, como a nossa. Eu queria então começar com as lembranças que nós temos, e aqui eu participo também por ter vivido essas lembranças da nossa chegada no Colégio Canarinho. Quando vocês pensam na chegada ao Colégio Canarinho, quais são as lembranças que imediatamente vêm à sua mente? Bom, eu não sei se são só 50, acho que é um pouco mais. A gente chegou um pouquinho mais cedo. Eu não me lembro se a gente chegou com 5 anos, foi com 3 anos que a gente chegou. Eu com 2, né? Então, assim, a primeira lembrança que eu tenho da escola, eu fui para o Canarinho e eu não entrei no começo do ano. Eu vinha de uma escola e no meu aniversário dessa outra escola, eu ganhei 2 bolas de dente de leite do meu aniversário. E uma bola foi roubada. E eu fiquei inconformado com o roubo dessa bola. E eu não quis mais ir para aquela escola. E aí, eu me lembro muito bem que meu pai e minha mãe me levaram para o Canarinho e eu entrei no segundo semestre, no final do primeiro semestre, do segundo semestre, a partir das férias do mês de julho, eu passei a entrar. E ainda era a sede antiga, a mesma sede, mas ainda a sede antiga, né, sem todas as reformas. E ficava na Rua Pinto Madeira, não? Não. Já era na Barão de Aracati. Eu já peguei na Barão de Aracati. Né? A Pinto Madeira funcionou só 1 ano lá. Aí, no ano seguinte, já foi para Barão de Aracati. E a sala que a gente entrou, a primeira sala que a gente entrou, é aquela sala que ficava colada com a direção. Eu acho que era a primeira sala, que era do maternalzinho, ou maternal 2, não sei se tinha maternal 1, maternal 2. Eu até falei quando eu cheguei que a gente se conhece há uns 53 anos. Eu acho que eu tinha 3 anos de idade quando a gente entrou lá. Então, essa é a primeira lembrança que eu tenho, é o acolhimento que a gente teve. Acho que nós éramos bem poucos, né? Acho que éramos eu, você, o Cavalcante, talvez a Desirê, a Deinha e o Fábio. Acho que éramos nós 6 só. Uma turma bem pequena, exatamente. Acho que era uma turma bastante pequena. Uhum. E realmente, como você fala, outro dia eu estava dormindo e às vezes eu tenho uns pensamentos dormindo que eu acordo para anotar, para não me esquecer. E assim, quando eu sabia que nossa discussão era sobre amizade, eu disse, o que é amizade, né? Se o Cavalcante me perguntar o que é amizade, né? E aí eu tentei achar uma definição para isso. Eu acho que amizade é exatamente isso. A gente é amigo há 52 anos, mas a gente não precisa se ver todos os dias para dizer que é amigo há 52 anos. O sentimento que a gente tem hoje, um pelo outro, acho que é o mesmo que a gente sente lá desde pequeno, quando a gente implicava, quando a gente fazia a filha da diretora chorar, falando do apelido dela, né? Alguma coisa desse tipo, não é isso? Mas olha que interessante, a gente não precisa se ver para que a amizade seja sustentada. Isso fala muito para os dias de hoje, um dia muito norteado pela imagem, né, pela visualização das imagens. Então, os nossos afetos, eles continuam fortes, mesmo que a gente se encontre 1 vez por ano, 2 vezes por ano. É porque é uma história viva, né? E é afetiva, e tudo que é afeto, a gente não apaga, ele volta, né? Eu acho que cada vez que a gente se encontra, vem muita coisa, vamos dizer, a gente atualiza as coisas, né? Vem a memória
com o olhar da gente de hoje, né? É engraçado, né? A gente aqui já de cabelo branco, né? Ou louro, né? A gente se encontra e, assim, é engraçado que a gente conversando, vão vindo as coisas, né? Também essa coisa da memória, eu lembro muito, assim, a gente com aquela farda de xadrezinho, né? Com o cabelo estirado, as confusões no pátio que a gente brincava, né? O cuidado que a gente ia aprendendo a ter, assim, é aquela coisa com os colegas que não eram exatamente como a gente, do ponto de vista desenvolvimental, né? Que a gente parava e tinha que se virar, aquele colega que não escutava bem, né? Aquele que corria mais rápido, a gente mesmo, né? Quando a gente vai lembrando, né? Assim, como é que a gente implicava um ao outro, o olhar da gente, né? O que é que a gente se aproximava do outro também. Eu lembro os casamentos muito, né? que aconteceram. Os casamentos, os né? casamentos. Eu nunca esqueci isso. A minha primeira tertúlia foi no aniversário do Ronald na 2ª série. Eu estava lembrando aqui, quando a gente chegou, exatamente sobre isso, sobre como eram as tertúlias, que a gente fechava a porta do quarto, colocava a música, afastava a cama, botava uma vitrola com a musiquinha, e eu não sabia quando era música lenta, e alguém tinha que me cutucar para dizer que essa música era para chamar as meninas para dançar. Era muito interessante. Isso que vocês estão escutando chama-se tertúlia. Talvez você não saiba mais o que é uma tertúlia hoje em dia. Eu lembro, teu pai, na primeira vez que a gente foi na tua casa, ele pegou um chapéu, e era a festa do chapéu. É verdade, lembra disso? Isso, que a gente dançava com um colega, aí alguém botava e a gente ia dançar com o outro. Isso né? mesmo. E não podia dizer não, porque as meninas ficavam sentadas e a gente chamava para dançar, as meninas, não quero. Não pode, tem que ir dançar. E a gente tinha umas amigas maiores, tinha umas meninas que eram maiores. Né? A Kátia Berenice, ela está do mesmo tamanho, que eu sempre me lembro. Como eu estava falando, a gente encontrei com ela no hospital outro dia. E ela é do mesmo tamanho. Eu me lembro a Kátia Berenice daquele mesmo tamanho, então ela era enorme. E é interessante porque a gente está falando sempre do pai, da mãe, como eles e elas foram importantes na mediação dessa amizade. Né? Eles também eram amigos. As mães eram amigas, os pais eram amigos. As festas, todos os pais iam e ficavam sentados na varanda, conversando, e as crianças, a gente, né, brincando ou dançando na tertúlia. Eu lembro de todos os aniversários que eu ia no apartamento térreo, onde o Ronald morava, na casa onde você morava. Anualmente, os pais lembravam. É o aniversário do Júnior, o aniversário da Emília. Não pode faltar. E tinha a casa dos Cavalcantes também, que era uma casa grande. Era grande, né? Era. Tinha uns docinhos gostosos lá, de morango, com um cravozinho espetado dentro. Eu me lembro disso, era muito bom. Aquela casa ali... Coincidentemente, o primeiro consultório que eu tive era do lado da casa. Eu fui no teu consultório uma vez. O primeiro consultório era parede com parede com a casa. Eu me lembrava muito, porque eu ainda tinha... Eu não sei se a casa ainda tem, se ainda existe a casa, eu não passo mais. Ela está nos últimos dias de existência, ela vai ser demolida. Vão construir um prédio lá. Prédio. Mas não vão preservar a casa. Não, infelizmente não. Fui voto vencido. Porque seria legal, né? Manter os 2 primeiros andares e tal. Porque a Mas casa que era bom linda. que a gente está guardando essa memória, né? Daquele jardim, daqueles docinhos, daquelas brincadeiras. Sim. E é uma coisa interessante, né? Os aniversários eram na casa da gente, não é? Que eu acho que era uma coisa mais personalizada. Por isso que as famílias estavam junto, né? Que tinha aquela coisa de a gente arrumar a casa para receber os amigos. Quando a gente ia decorar para o aniversário, era a gente que fazia, não é? As lembrancinhas, as próprias mães e pais faziam. E tinha a história de guardar o papel do presente debaixo da cama para ganhar mais presente, né? Dava sorte isso. E rolando docinho em casa, né? Tinha todo... Era diferente o envolvimento. Acho que era por isso que a gente trazia tanto para dentro de casa, né? Porque era o nosso espaço. E nem tudo era comprado. A mãe fazia brigadeiro em casa e levava para o aniversário do amigo. A gente tinha essa troca, né? De trocar o açúcar, trocar o arroz. A gente trocava o bolo, o brigadeiro. Tinha mais afeto naquele tempo, será? Ou pelo menos era um afeto diferente. Mais verdadeiro, talvez, mais, né? Mais sincero, né? Esse negócio do brigadeiro, eu me lembro daquela peça que a gente fez lá na Insetu, que a gente tinha que fazer a peça e vender os ingressos da peça e vendia brigadeiro para poder fazer a viagem, para que a gente fez a viagem para o interior. Isso marcou muito a nossa infância, né? Ninguém pedia dinheiro aos pais, a gente produzia o dinheiro. Para poder... Inclusive o dinheiro até feito de papel, Isso, aí a gente tinha que
vender os ingressos. Eu me lembro que levavam estudantes de outras escolas para assistir. O primeiro dia realmente foi bastante lotado. E o segundo não, já foi só a família. Aí era bem menos gente. Então era um espetáculo de 3 dias, se não me engano. Mas é uma coisa interessante, porque a gente participava do processo, né? A viagem começava muito antes do dia de viajar, né? A gente fazia o teatro, aquela peça que a gente lembrou, Nós os Livros, no Teatro da Insetu. E o que era legal? Quem era você na peça? Eu era matemática. Você, Ronald? Eu era filosofia. Eu era o dicionário. Eu lembro de um episódio que o rosto da gente foi pintado com uma tinta, e a tinta não era tinta para rosto. E eu fiquei com os números, que eu era matemática, ferido aqui. Todos nós ficamos com marquinha da tinta. A gente teve uma outra peça que foi no teatro, na Avenida da Universidade, que era o Boneco de Piche, que a gente ficava... Macaco e a Velha. Macaco e a Velha, isso. Tá aqui, eu era a velha, você era o macaco, eu era e você... E era, Isso. tu não era, você era o macaco? Eu era o macaco, Não, era o boneco não, de piche. você era o boneco de piche, e o boneco Fábio era o macaco. era o macaco. Acho que até hoje o Fábio parece um macaco, né? E a Ele nossa sempre era mais diretora foi a engraçado. professora Graça, não foi a professora Gracinha que... Tinha a Gracinha, tinha a Jane, uma época, que foi professora nossa. Acho que essa daí foi a Gracinha. Foi a Gracinha. Era o macaco. Até Essa hoje. Foi antes da Insetu, eu Foi, acho. Foi bem antes, foi. Acho que foi a nossa primeira Essa peça. era no Teatro Universitário, era isso? Teatro Universitário, e essa Nós os Livros foi na Insetu. E essa a gente não falava, ela era numa vitrola que lia todo o livrinho do Macaco e a Velha, a gente só tinha que abrir a boca e o espantalho ficava... era o espantalho, né? Era o espantalho. Que ficava com os braços assim e tinha uma dinâmica. A da filosofia eu lembro, eu tinha 2 falas, eu só me lembro de uma, mas tinha a Matei a Matica, que a Kátia lia sobre isso, como é que chamava o dicionário? O Diciotário. Diciotário. Ela tinha ela mudava um pouco as palavras quando ela ia falar, né? Era muito interessante isso aí. Mas é a história dos brigadeiros que a gente estava fazendo. A gente tinha que vender o brigadeiro, tinha que vender o lanchinho, tinha que fazer uma rifa para poder pegar o dinheiro. Aí eu não me lembro se era para ir para a Gruta de Ubajara. Ubajara. Né? As excursões que Ubajara. marcaram a nossa infância. Né? Isso. Essa história da excursão era organizada pela empresa de turismo do papai. Na época era uma empresa, se não me engano, acho que era Ideal Tour, era uma empresa que funcionava no edifício do Palácio Progresso, e era uma viagem que a gente fazia Fortaleza e dormia em Tianguá, se não me lembro, num hotel, Viçosa, e a gente visitava a Gruta de Ubajara no dia e a Cachoeira de Ipu no outro dia e voltava, era uma viagem de 3 dias. Eu lembro também que a gente foi para 7 cidades, né? Cariri também. Cariri. Eu lembro do Cariri. Né? E o que eu achava legal era assim, era aquele... Vocês lembram que eu morria de medo? Como o quê? Eu morria de medo, eu tinha medo de ficar sozinho à noite. Não. Isso Aí eu me agarrava na tia Célia para dormir com ela. Engraçado. E essa coisa da... Tia Célia, para quem não sabe, é a mãe da Emília, que foi a fundadora... Que hoje é a tia Célia, até hoje, né? E continua sendo tia Célia, fundadora do Colégio Isso, Canarinho. Exatamente. E é interessante porque hoje eu que levo os meninos que têm medo de dormir, né? Aí tia acordo Emília, às vezes, tia Emília. E às vezes acordo com as crianças também ao meu lado, né? O meu recorde foram 3 na cama comigo quando eu acordei todo mundo, né? E é muito, muito bacana da gente uma pensar. que a gente foi para não sei, a gente foi para Juazeiro também visitar a Foi Padre o Cariri. Cícero, foi essa daí, não foi? Que a gente Foi. foi? Que a gente ficou num convento, eu acho. Foi, sabe aonde? Da Madre Feitosa. Era um convento no Crato. Né? Nessa época, Isso. acho que a gente era um pouco mais saidinho, que eu me lembro da gente querer, assim, as paquerinhas, né? A gente, né, Rona? Mas você também, né? Era. Eu estava lembrando a gente falando do Macaco e a Velha, e quando eu lia para os meninos em casa, os meninos, eu sempre contava essa história, né? Que eu era a velha, que o Fábio era o macaco, o Ronald era o espantalho. Não, boneco de piche, tu eras o boneco de piche, né? Que era o espantalho, né? E a gente sempre contava. E eu sabia aquelas músicas da Vera Finfélia todinhas, e eu cantava, e os meninos, mãe, tu lembravas desde pequena, né? É porque foi uma coisa muito intensa, né? A memória volta muito isso, né? Outra coisa que eu me lembro, a gente já falou um pouquinho sobre a inclusão, né, dos nossos amigos, que tinham um desenvolvimento diferenciado de nós. E uma coisa que me encantava no Canarinho é que ele ia crescendo aos pouquinhos. As salas iam sendo acrescidas.
E me chamou a atenção quando chegou o momento de construir uma rampa. Eu nunca tinha visto uma rampa dentro de uma escola. Acho que foi uma das escolas pioneiras que construiu uma rampa para que um dos nossos colegas pudesse subir, já que ele usava a muleta, né? Ele tinha uma deficiência física. Que foi a nossa sala do terceiro ano, que foi a sala quando o Elvis morreu. Exatamente. Que eu nunca vou me esquecer. Eu estava sentado, eu não me lembro se a tia era a tia Adélia, e eu estava sentado no canto da sala, da janela que dá exatamente para aquela rua lateral da casa, e que era a casa vizinha, a casa do Haroldo, que a gente estava comentando, né? E aí ela comentou, puxa vida, Elvis morreu. Eu disse, meu Deus, Elvis morreu. Eu disse, quem é Elvis? Eu tinha 8 anos de idade, eu acho, né? Então, assim, quem é Elvis? Elvis morreu, todo mundo está arrasado porque Elvis morreu. E ali eu fui buscar quem era Elvis. Eu descobri o Elvis quando ele tinha morrido, entendeu? Então, aquela sala, que foi a sala que eu fiquei de castigo, porque eu fui visitar, fui passar um 7 de setembro no Rio de Janeiro com meu pai, e quando eu voltei eu fiquei de castigo porque eu não tinha feito a tarefa. Aquela sala, da subida da rampa. Da subida da rampa, do lado esquerdo. Exatamente, subia a rampa, pegava a sala do lado esquerdo. Então, veja que interessante, a gente já fazia inclusão, né, sem que essa palavra sequer existisse. Acho que, inclusive, você falou recentemente sobre isso, né, que a gente fazia inclusão por um princípio humano, né, de que todos aprendem em seus ritmos próprios, em seus tempos próprios. E a gente fazia isso com muita naturalidade. Sim. Eles eram simplesmente nossos amigos. Nossos amigos. Né? E a gente levava, caminhava com eles e elas, independentemente de dos seus desenvolvimentos diferenciados. E hoje a gente precisa dar nomes, né, para isso. Rótulos diagnósticos. Né? Para muitas outras coisas, né? Eu acho que a infância da gente, a gente vivia sendo criança, né? Hoje eu acho que as crianças vivem uma infância sempre pensando assim, o que vem por vir, né? A gente vivia aquele momento. E uma das coisas que, quando eu penso na minha infância, que mais me angustia quando eu vejo os meninos hoje, é porque tudo que eles falam é o que vai acontecer, o futuro, né? E tanto que eu tenho trabalhado muito isso hoje com as famílias, né? Por que a gente não vive aquele momento? Eles já são, a gente não precisa ficar pensando só o que eles vão ser, né? E eu acho que eu trago isso da infância da gente, porque nós éramos. Nós éramos muito felizes, brincava do jeito que a gente podia ser naquela época, né? E eu acho que isso traz uma leveza muito maior à vida, dá muito mais segurança a gente, né? Que eu acho que a gente acabou quando virou adulto mesmo, essa infância bem vivida, essa criança, né, que existia, ela tornou a gente mais forte em muitas coisas, né? E é uma coisa que eu sempre penso, quando eu penso a infância hoje, eu penso na minha, né? O que é que me fez ser feliz, o que é que me fez sentir bem, né? Primeiro isso aqui, né? Que a gente pensa, né? E eu acho que todo dia eu atualizo isso, vendo as crianças, né? E lutando por elas, porque eu acho que a gente está falando isso, de uma amizade que surgiu porque a gente teve uma infância bem vivida, uma infância que cai, que ama, que briga, né? Que deixa de fazer tarefa. Quando ela falou briga, ela olhou para mim. Quando ela falou... Eu acho que você era o mais briguento da turma. Era o impliquento. Ele era impliquento. Eu não brigava, eu implicava, é diferente. Era mesmo. Nossa Senhora. Eu era um dos alvos. Até o terceiro ano. Eu acho que ela ficou até o terceiro ano científico, né? Foi. Que já é o terceiro ano que a gente terminou tudo junto, né? Tudo a gente junto. foi Começamos inclusive, saiu juntos do Canarinho para o Batista no 4º ano. Exato. Não. Foi vocês que foram, porque vocês foram para o militar, isso, né? A gente achava que precisava. E você ficou no Batista? Ela ficou eu saí do Canarinho, aí fui para a escolinha, que era da Nildes Alencar. Aí, do primeiro ano do ensino médio, eu fui para o Batista. Aí, lá a gente se encontrou no terceiro ano. Que aí a gente ficou com o Enio no terceiro ano, no colégio Geo Estúdio, no centro, e de manhã a gente ia para as aulas do Batista. Mas tu também não, eu era da noite. A gente ia no Bugre. A gente tinha aula de inglês de manhã, na quinta-feira. Porque a nossa sede era diferente. A dela era na Aldeota, a nossa era no centro. Não, ela estava ali de carona comigo. No terceiro ano, a gente ia junto, ia o no Ronald Bugre. me pegava. Pegava o Lauro, te pegava. E depois passava, a gente ia junto, a gente morava Verdade. Eu morava na Idelfonso Albano até quase o fim do ano do terceiro ano. Isso, aí depois se mudou ali para perto do Monte Clínico. Exatamente.
Aí a gente ia junto, era um bugre verde. Isso, exatamente. E a Denise ia com a gente, Isso. A lembra? Denise era fantástica, porque ela fazia parte do rodízio, mas eu acabei isentando ela de ter a obrigação de dirigir, porque ela nunca tinha conseguido passar a 4ª marcha do carro. Ela olhou um dia para mim e disse: interessante, você passou a 4ª marcha. Eu disse: como assim, minha? Eu nunca atingi velocidade para chegar até a 4ª marcha. Vamos fazer o seguinte, eu fico te pegando, não tem problema. Aí eu pegava a Denise, pegava o Lauro e pegava a Emília, a gente ia pro centro. Quem ia com você era o Telmo, no 3º ano. Sim. Acho que ele ia para a tua casa. Não fez com a gente não, né? E a gente ia. Roberto não, né? Roberto Melo não fez com a gente não. Roberto Melo é Cristos. Não, ele estudou com a gente no 3º ano. Eu conheci lá. A nossa turma que veio com vocês do militar era o Bessa, o Telmo, o Márcio. Marcelo Alcântara. O Marcelo. O Lauro. O Lauro. Lopes. Exatamente. Tem mais. Exatamente. Tem mais. O Eduardo foi pro Cristos. O Eduardo não era da nossa turma. Era. Mas é interessante. Quezado, Marcelo Quezado. Acho que o Marcelo Quezado foi para lá. Essa turma não. Não, tinha o outro Marcelo, Marcelo Alcântara. O Marcelo Alcântara. O Marcelo Alcântara. Mas é interessante o resgate que você faz da infância, porque nós tínhamos tempo para viver a infância. Ninguém nos acelerou. Nós tínhamos tempo livre, nós tínhamos tempo para brincar, para estudar idiomas, para fazer esportes. E ninguém precisou nos acelerar para garantir o sucesso do futuro. E aqui nós estamos formados, né? Temos um médico, uma psicóloga, um psicólogo, que ninguém precisou acelerar o nosso processo de aprendizagem. Hoje está tudo tão rápido. A gente tinha também tempo para o ócio, né? A gente tinha de ficar em casa brincando, deitado, mexendo na areia, né? Isso é uma coisa também que eu penso muito, como é importante esses tempos de parada, né? Porque a gente tinha tempo de se reconstituir brincando, de se conhecer, de experimentar mais, né? A experiência da gente era muito profunda, mesmo com a gente, né? Brincar só, gente, parado, sem ter milhões de coisas na mão, né? Na tela. Eu acho que a gente tinha uma experiência mais profunda, sensorial, afetiva, muito maior, né? Eu tive sorte porque até os 9 anos eu vivi numa vila de Mimililico, né? Então, eu tive muitos amigos dessa época. Na verdade, meu amigo mais antigo, meu segundo inimigo mais antigo é o Cavalcante, mas o meu amigo mais antigo é o Eduardo Studart, porque quando eu fui morar na Vila Militar, ele já morava. Então, eu conheci o Eduardo, eu tinha 6 meses e o Eduardo 1 ano de vida. Então, a gente viveu junto até, acho que o Eduardo saiu com 5, 6 anos e foi transferido o pai dele e depois a gente se encontra no Colégio Militar. Então, a gente fica amigo até o 3º ano científico. Depois a gente vai para uma faculdade próxima, porque eu fazia medicina e ele fazia odontologia, né? E hoje essa turma do colégio também se encontra. Então, essa turma do Colégio Militar, ela também é uma turma que, apesar da diversidade, diferente da gente, que nós éramos 6 ou 10, talvez, essa turma do Colégio Militar eram 64, né? E apesar da diversidade, nós temos um grupo, nós conversamos, tem um grupo que briga, mas tem um grupo que tem uma ação social também. A gente tem um projeto de ajudar as pessoas. Esse grupo não pode brigar, não entra outros assuntos que não seja amizade. É um grupo que cuida e se cuida. Isso. Apesar das diversidades, né? E a gente parte agora, então, para o nosso intervalo, e o nosso intervalo ele é literário. Então, a gente pede às convidadas, aos convidados, que tragam um livro para compartilhar com quem está nos acompanhando. O que foi que vocês trouxeram, o que vocês escolheram? E, se quiserem, vocês podem ler um trecho do que vocês selecionaram. Quando a gente falou de vir para cá, né, eu lembrei desse livrinho do João Carrascosa, Aquela Água Toda. São contos. E aí até eu fui reler um que eu queria achar um trechinho para trazer, e tive de reler, eu acho que quase todo, para lembrar onde estava, né? E hoje eu marquei. Tem uma parte que eu lembrei muito do que está acontecendo aqui hoje. Diz assim: no fundo, eu começava a compreender que nada era sempre a mesma coisa, que as mudanças eram a força motriz do mundo. Um dia estávamos na velha casa e, de repente, nessa outra, nova e mais espaçosa. O tempo, a gente, não percebe o tempo indo, senão, quando ele já se foi, quando se misturou às águas de outro tempo que vem vindo,
esse também deslizando no seu seguinte, líquido, que se mil parte e depois se junta, como uma gota de mercúrio, a gente misturando o que fomos ao que seremos. Eu acho que é a gente aqui hoje, né? Tão apropriado para hoje, né? Para o que a gente está vivendo aqui. Então, esse foi do livro Aquela Água Toda, do João Anzanello Carrascosa. E você, Ronald, o que você trouxe? Na verdade, é mais difícil para mim. Eu não sou um psicólogo, né, como vocês dois. Eu sou um cara mais direcionado para as coisas. Então, a minha leitura não é uma leitura tão intensa como a de vocês. Mas, partindo do processo, que seria uma situação de amizade, né, eu trouxe um livro de um amigo. Do Lopes, Do que Lopes, estudou com a gente, exatamente. né? O Lopes é um colega do Colégio Militar, talvez uma das mentes mais brilhantes que eu tenha conhecido. Certamente. É uma pessoa inteligentíssima, usava uns termos que a gente não conseguia decifrar e até hoje é desse jeito. E um coração enorme. Enorme, uma pessoa maravilhosa. Um grande abraço para você, Lopes. Que Saudade. também faz parte desse grupo. Né? Às vezes ele sai porque não aguenta as coisas, às vezes... e ele escreveu um livro de memórias, que é Memórias do Menino Berradeiro. Então, ele escreveu esse livro, e é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, porque, assim como todos os outros colegas da faculdade, mas o Lopes é uma mente um tanto diferente. Então, eu escolhi esse livro, do Menino Berradeiro. É um livro, Memórias de um Menino Berradeiro, do Luiz Lopes Filho. Eu trouxe um livro que nós três lemos. Na terceira série, naquela sala, depois, subindo a rampa do lado esquerdo. Foi um livro lido em 1977, exatamente na terceira série, que é O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. E é um livro que fala sobre a amizade do Zezé com o Pé de Laranja Lima e também a amizade do Zezé com o Portuga, com o português que morre e que causa um grande sofrimento na vida do Zezé. Então, a lembrança foi, porque nós lemos juntos o livro e fala da amizade, dos vínculos que se sustentam e que se perdem e que geram dores, traumas. E que bom que a gente está podendo sustentar os nossos nesse mais de meio século, né, usando aí a tua matemática de 50 e poucos anos de amizade. E tem um filme, né? Tem um filme do Meu Pé de Laranja Lima. É um lindo filme também. Interessante. Antigo também, é um filme de acho que 1980, por aí. E eu estava pensando a ideia dos encontros do tempo, né? Os seus pais foram muito amigos dos meus avós. Dos teus avós. Moravam até perto. Depois, o filho do Ronald... O Léo, de vez em quando, chegava, meu filho, que saía com o filho do Ronald, né? Que eles têm amigos comuns, que é o Gabriel Rodrigo, né? E aí, por exemplo, eu soube que o Matheus estava em Portugal pelo Léo, né? E eles vão, às vezes, para a Praia da Redonda, alugam uma casa de 2 quartos com 20 dentro, né? É muito legal a gente ver também esses laços acontecendo de uma outra forma, né? A gente tendo notícia de todo mundo. E, assim, tem algumas coisas que marcam muito a gente. Quando meu avô adoeceu, né, que era avô-pai também, fui atrás do Ronald para ser o coordenador da equipe, né? Porque eu sabia que ele ia fazer o que ele fez, né? Ele ia me acolher quando eu precisasse, ia me puxar a orelha quando chegasse a hora, né? Me trazer para a realidade, né? E eu acho que essas coisas são muito fortes na gente, né? Porque, dentre tantas pessoas... foi o meu médico amigo, né? Que assim que a gente confia, e ali ele estava como médico, mas ele estava também como meu amigo de infância, né? E isso foi uma coisa muito forte para mim, né? Eu sou muito grata a isso, né? Assim, a gente tem que ter muita gratidão às coisas boas, que foram um conforto muito grande, né? E eu acho que isso define a amizade, a prontidão e a presença. Eu também precisei do Ronald. Nós todos somos sobreviventes da pandemia de Covid-19 no Brasil. Em 2020, logo no início da pandemia, eu tive mais de 50% dos pulmões comprometidos. Já estava ali no 5º, 6º dia, passando de médico em médico. A minha irmã disse, por que você não liga para o Ronald? Liguei para ele, ele vem amanhã no meu consultório. E ficou cuidando de mim dia sim, dia não, sem precisar me internar. Né? E eu sou extremamente grato
a você por essa presença, por essa prontidão. Acho que isso define a amizade. A amizade é aquele momento que você está pronto para o seu amigo. E a gente se encontrou também na escola de um outro lugar, né? Que você foi também no Fórum de Filosofia. Todo mundo, eu digo, tem uma pessoa que vem aqui que vai ajudar a gente a pensar, né? Porque eu sei que a gente comunga também de muita coisa, de projetos, de sonhos, né? Porque a gente, pouquinho que a gente nem convive tanto mais hoje, né? Mas a gente convive de outras formas também pelas redes sociais, né? E é ali tão também bom te responder uma mensagem tua. Me indica um professor então eu vou lá atrás, indico um professor. Acho que são esses vínculos que sustentam. Né? O mesmo vínculo que em 2023 nos faz estar aqui na Podcast, que você cria, que você criou, que você gerencia, porque ele sempre me cobrava. Eu prometi, né? eu prometi que a gente teria uma clínica juntos. Só que eu desisti da medicina, fui para a psicologia e ele seguiu. E ele, não é possível que depois de 50 anos a gente não vai fazer nada juntos. Eu quero que você crie um podcast lá na Podcast que eu estou criando. E é por isso que nós estamos aqui juntos, graças a esse teu convite. Quando a gente foi criar, foi uma das primeiras pessoas que eu liguei. Eu liguei para eles, vem aqui para a gente conversar, porque eu estou fazendo uma coisa e eu acho que vai ser legal para você. Eu não sabia que esse projeto era de vocês, né? Assim, na verdade, o projeto é dele, né? Esse projeto é dele, né? Mas o convite foi tecido. Eu não intencionava fazer podcast, até mesmo porque a vida acadêmica, universitária me consome muito. Mas da forma como ele me abordou, eu disse, olha, 50 anos nós não fizemos ainda um projeto juntos. Chegou a hora, eu disse, não, isso tem que acontecer. E está acontecendo, aqui é uma segunda casa, né, onde eu estou semanalmente, e está o coração dele, tá? Esse novo projeto desse comunicador, dessa pessoa que acredita na comunicação, que também criou o seu próprio podcast, Consulta Marcada. Consulta Marcada, né, está abrindo esse espaço para que a comunicação possa ser ampliada diante de tantas outras que estão sendo veiculadas, né, com notícias falsas ou notícias rasas, que a gente possa falar sobre um tema como esse, a amizade genuína. Uma comunicação humanizada, né? A própria medicina, a ideia do podcast, né? eu sempre passei a vir para cá há 2 anos e pouco, eu sempre quis fazer a história do podcast, né? Porque eu acho que a gente tem que dar oportunidade para as pessoas apresentarem. Tem gente que não tem essa oportunidade, apresentar o que elas têm para apresentar. Então, a gente tem o podcast do Cavalcante, o Pode Vir, a gente vai ter a estreia hoje do podcast do Paulinho Leme, que é o Retro que chama, o Paulinho Leme, todo mundo escuta o Paulinho Leme na rádio FM. Na rádio, né? E ele vai estrear o podcast dele, na verdade. Tem um rapaz que é médico, que faz um trabalho interessante na Santa Casa. Então, ele tem um podcast da Santa Casa de Misericórdia. E tem algumas outras coisas que a gente faz, né? Aberto para as pessoas. A sala é para a pessoa vir e falar. Eu trago alguns amigos para conversar sobre as mais variadas coisas. A gente vai falar sobre esporte, que é uma paixão minha, sempre fui, desde o Canarinho, que eu ficava jogando bola na hora do intervalo, né? Até hoje. E continua jogando bola, né? Continua hoje, se exercitando, não, hoje correndo. Eu corro, faço triatlon hoje. As pernas não permitem que eu jogue bola, mas permite que eu faça um triatlon. Então, eu faço triatlon, eu trago pessoas para falar sobre isso. Eu trago médico para falar sobre a saúde relacionada a isso. A gente vai ter, no próximo mês, um podcast falando sobre AIDS. Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate ao HIV, então a gente vai ter um podcast falando sobre isso. Então a ideia é dar uma oportunidade para as pessoas serem vistas. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas têm que entender que essa amizade, existem inúmeras pessoas como a gente, né? Que são amigos há 50 anos. Os pais, meu pai tem amigos de 70 anos de idade, como a gente tem. Tá? Então, eu acho que isso é interessante, essa oportunidade são de essas falar. Redes de afeto que nos sustentam na vida. Isso. Né? São elas que fortalecem a nossa vida, a nossa existência. E nós estamos vivendo um momento de muita fragilidade das relações afetivas. Né? Tudo está muito fluido. Então, hoje, nós que já temos mais de 50 anos de idade, como é que nós estamos pensando a amizade hoje? Como é que vocês veem a amizade dos filhos de vocês, dos jovens que frequentam a escola que você é diretora? Como é que vocês estão lidando com a amizade nesse momento do século XXI?
Eu acho que o primeiro desafio é a gente enxergar o outro. Talvez o primeiro desafio, né? Porque a gente está vivendo numa era da gente só exibir, né? Da gente, às vezes, não ver o outro como ele existindo para além da gente também, né? Acho que o primeiro desafio é isso, tornar o outro visível, né? E aí, depois que a gente torna, a gente também se permitir sentir. Eu acho que é o segundo desafio, né? A gente está numa era do fazer intensivo, mas a gente se permitir as coisas simples mesmo, né? De sentar junto, de olhar para o outro. Parece brincadeira, né? Mas não é. A gente tem proporcionado algumas vezes no dia a dia do meu trabalho essa experiência de sentar no chão, de sentar com um amigo, de abraçar, de chamar um pai e uma mãe para sentar no chão, né? E parece que é uma experiência estranha, às vezes, né? De sentar à mesa para conversar. Quando a gente põe as crianças, às vezes, para tomar o lanche juntos, algumas crianças pouco tiveram essa experiência de sentar à mesa, né? E porque aí você senta, você escuta o outro, você vê o que o outro está comendo, você olha. E eu acho que esses são os caminhos, são os desafios da amizade hoje, né? Primeiro, a gente conseguir sentir e olhar e perceber o outro, né? E também, nesse sentir, ver como é bom a gente também conviver com o outro que não é a extensão da gente. Ele é diferente, mas é muito bom ele ser diferente, né? Porque isso também nos engrandece. E a gente engrandece o outro, né? Porque a gente vive hoje numa era que a gente sempre está junto com o que nos assemelha. E quando não se assemelha, a gente deleta, né? Tem um termo que eles chamam, não é bloquear, não, cancela, né? Sociedade do cancelamento. Do cancelamento. E a gente não pode cancelar o outro. Sido cancelado no maternal 2. Né? É muito fácil a gente cancelar todo mundo, né? E aí é muito mais desafiador a gente aprender a conviver com todo mundo, né? Então, eu acho que a amizade ela traz isso, a gente amar e a gente querer estar perto de quem não é a gente, né? De quem é diferente, mas pode ser encantador de tantas formas, né? Até a diferença ela é encantadora também, né? Eu acho que esses são os desafios hoje que a gente tem. Quando eu estava falando daquela história da definição de amizade, eu fui buscar uma outra história e é exatamente um pouco em relação a isso que a Emília é respeitar o diferente, né? Uhum. Porque eu não preciso que o meu amigo seja exatamente igual a mim. Uhum. E eu estava me lembrando na semana passada que o Fluminense foi disputar a final da Libertadores e eu sou Flamengo. Não tinha por que torcer pelo Fluminense. Não tem por que eu torcer pelo Fluminense ser campeão. Eu sou flamenguista. Uhum. Eu sou Flamengo desde que eu nasci. Mas o Sobreira, que é um colega nosso que você conhece, que você também conhece, é Fluminense. Então, naquele momento, naqueles 120 minutos, eu torci para o Fluminense ser campeão, porque eu queria que o meu amigo fosse feliz pelo Fluminense ser campeão. Então, eu acho que desejar o bem do outro, tanto que quando terminou o jogo, nós incluímos de novo o Sombra no grupo do Correio Militar para poder parabenizá-lo pelo campeonato. Mas é só uma coisa simples, porque eu queria que aquela pessoa fosse feliz naquele momento, entendeu? Mesmo que aquilo, eu vou ter que aguentar ele dizendo que também é campeão da Libertadores. Tá? Mas eu sou campeão mundial, então ele ainda não é campeão mundial. E talvez, para você que nos acompanhou até agora, isso seja o maior sentido do Natal. Nesse momento que estão todas e todos correndo para comprar presentes do amigo secreto, nós temos aqui amigos genuínos, explícitos, que revisitam esses afetos construídos há mais de meio século de amizade. Eu gosto muito de uma definição do poeta Mário Quintana. Ele disse que a amizade é o amor que nunca morre. Eu acho que é isso que nós sentimos aqui nesse trio. Nosso amor nunca morre e ele é revisitado a cada mensagem, seja pelo WhatsApp, a cada abraço, a cada reencontro. E assim, por incrível que pareça, nós estamos chegando ao final do episódio de hoje sobre a amizade genuína e eu volto para que vocês desejem também um Feliz Natal para quem está nos acompanhando. Eu acho que um Natal amigo, não é? Com amigos e um Natal amigo, porque é isso que fica. Como é que a gente renasce
sem o outro do lado da gente, né? Sem esse amor que o outro traz para a gente. Se o Natal é renascimento, é Natal amigo. Eu fico muito down no Natal, porque apesar de ser um renascimento, a gente está fazendo a celebração. Eu me lembro de muitas pessoas que não têm a oportunidade de ter. Então, a Sara gosta de enfeitar muito a casa fica muito bonita, mas eu sempre fico pensando nas pessoas que não têm aquilo. Então, assim, eu dou o Natal, ofereço o Natal, mas no fundo eu queria oferecer um pouco mais para as pessoas que não têm. Então, eu gostaria de desejar para vocês, obviamente, um Feliz Natal, tudo de bom para vocês, para nós, para a gente, para os nossos grandes amigos que nós temos, mas que a gente possa também, na oração de Natal, a gente pensar naquelas pessoas que não têm a oportunidade de ter aquilo. Eu acho que você está fazendo isso aqui, na podcast. Abrindo o espaço para que essas palavras, esses afetos, esses temas cheguem a quem você não consegue chegar pessoalmente, mas que agora está nos ouvindo, que está nos acompanhando. Então, isso talvez seja fazer Natal. Obrigado, Emília. Obrigado, Ronald. E o Pode Vir conta com a ambientação da arte com mesa posta. Cerâmica artesanal para usar, apreciar e presentear. Acesse o Instagram, @arte com mesa posta.